Então, hoje nós vamos dar um passo além nos nossos estudos, estaremos adentrando ao capítulo 13, que o benfeitor intitula Atendimento Coletivo. E será a nossa queridíssima Vânia que vai nos trazer o resumo para iniciarmos a noite de estudos. Bem-vinda, Vânia, vamos ouvi-la. Boa noite, muito obrigada, querida Ângela. Boa noite aos queridos amigos e irmãos que a gente adora, que a gente consegue amar como uma família. Então, vamos ao resumo do capítulo 13. Nós vimos no capítulo 10 que um número expressivo de espíritos belicosos, com aparência de seres esquisitos, que acompanhavam o Rabino Eliaquim, adentraram naquela casa espírita. E o recinto ficou repleto de invasores em fúria selvagem, mas que aos poucos, com a presença do venerando Francisco de Assis, eles recuaram, tímidos, assustados, e foram se acalmando à medida que recebiam a mensagem e os eflúvios de amor do pobrezinho de Assis. E o momento culminante do capítulo 10 foi quando a mãe do Rabino Eliaquim lhe aparece e o envolve na ternura. Os espíritos rebeldes que acompanhavam o Rabino, vendo ali a rendição do chefe, eles suplicaram auxílio e foram, então, atendidos pelos cavaleiros templários em uma operação de socorro, removendo uns, liberando outros, alguns dementados vítimas da zoantropia, sem comando mental nenhum, foram recolhidos em dependência especial. Então, agora, neste capítulo 13, Manuel Filomeno de Miranda informa que o venerando Bezerra de Menezes pretendia convocar esses espíritos que foram recolhidos para os ajudar. Aqueles que apresentavam o processo de zoantropia receberiam auxílio na comunidade espiritual do mais além. E aqueles outros que se encontravam em desvario, hipnotizados pelos dominadores e submetidos à injunção dolorosa, precisavam de orientação para voltar à prática do bem. Então, Manuel Filomeno de Miranda discorre que na instituição em que trabalhavam, multiplicavam-se os serviços de socorro aos encarnados e aos desencarnados. Em toda a casa espírita séria, meus irmãos, existe esse trabalho dos benfeitores. É bom que a gente anote isso e que acredite. Diz-nos o benfeitor que não eram poucas as solicitações dos encarnados, pedindo ajuda, pedindo que os benfeitores fossem visitar os seus lares. E esses benfeitores visitavam os lares dos solicitantes, tomando conhecimento dos problemas, os problemas perturbadores e trabalhando as providências benéficas em favor dos mesmos. Estas visitas eram feitas pelos benfeitores espirituais sempre que os solicitantes estivessem no lar. Ou então, nas avançadas horas da noite, da madrugada, quando adormecidos e em desdobramento, eles recebiam passes, orientações e inspiração para os guiar neste cotidiano da nossa vida. Manuel Filomeno de Miranda escreve que no momento em que eles estavam reunidos com a presença do grupo mediúnico, dos benfeitores, dos encarnados em desdobramento, o doutor Bezerra expôs com bondade e sabedoria, dizendo que os danos causados pelas incursões contínuas e já há algum tempo de perseguição às hostes espíritas no Brasil e em toda parte, mas especialmente na terra do Cruzeiro, diz ele, pelos asséculos do Rabino, são expressivos. E prossegue o querido benfeitor Bezerra, explicando aos abnegados trabalhadores espirituais e aos encarnados
médiuns que participariam da reunião mediúnica em desdobramento, o que está ocorrendo nos núcleos espíritas, que a nossa querida Jussara irá comentar com detalhes em seguida. Após a fala do venerando benfeitor, o ambiente ficou repleto de luzes diáfanas. E os cavaleiros templários, felizes em estarem ali ajudando o próximo, como fizeram no passado por ocasião das cruzadas, conduziram o grupo dos irmãozinhos atormentados, colocando-os na sala ampliada na sua dimensão física. Esses irmãozinhos encontravam-se alguns hebetados, outros ansiosos, outros de olhar esgazeado, sem noção do que estava acontecendo. Eles seriam parasitas espirituais que deveriam ser acoplados ao perispírito dos trabalhadores invigilantes. Havia também um número expressivo de espíritos turbulentos e zombeteiros. O ambiente ficou, então, carregado de vibrações enfermiças, mas que pontos luminosos emanados pelos benfeitores alcançavam os espíritos atormentados. O benfeitor Hermano ficou emocionado com tudo aquilo e iniciou uma belíssima prece. E, neste momento, uma jovem desencarnada aos 20 anos de idade começa a cantar uma belíssima canção. E quando termina a peça musical, o benfeitor Bezerra levanta-se e começa a falar agora aos espíritos que estão ali em processo de socorro. O nosso irmão Vitor abordará um pouco mais sobre a fala do venerando benfeitor. Destacamos um fato importante. À medida que o benfeitor falava, a vibração da sua voz e o conteúdo da mensagem criaram uma grande harmonia ambiental, provocando quietude naqueles infelizes, acalmando-os, facultando-lhes absorver as palavras que ficariam impressas para sempre, mesmo que eles não estivessem em condições de entender naquele momento. E quando o benfeitor Bezerra termina de falar a eles, as sombras que pairavam no ar estavam quase que totalmente diluídas. Os cavaleiros templários distribuíam energias calmantes sobre as cabeças dos sofredores, alguns dominados pelo pranto, outros saindo da hebetação e outros apresentando surpresa e admiração. Manuel Filomeno de Miranda fala que todos os benfeitores presentes se levantaram e distenderam as mãos na direção dos espíritos sofredores, que foram se beneficiando com as energias que os penetravam. Sob o som de suaves acordes musicais, novamente o venerando Bezerra agora faz uma prece a Jesus, iniciando assim: sublime dispensador de bênçãos. Quando a madrugada rompe a treva da ignorância, anunciando o dia de júbilos, aqueles que te servimos, saudamos-te na condição de sol de primeira grandeza, suplicando que a tua luz dilua a nossa maldade, abrindo espaço para a instalação do reino de amor em nossas vidas. E prossegue na belíssima oração. Então, ante a harmonia sideral que banhava o recinto, cuidadosamente os cavaleiros templários foram conduzindo os grupos socorridos à intimidade do edifício para a imediata remoção à colônia espiritual, onde eles se preparariam para as futuras reencarnações. E Manuel Filomeno de Miranda termina o capítulo dizendo: entendemos, por fim,
a grandiosidade e o poder do amor, em nome do sumo bem, e os perigos que rondavam as comunidades dedicadas ao crucificado sem culpa. Muito obrigada pela atenção. Seria este o resumo, Ângela. Obrigada, Vânia. Resumo tão claro. Obrigada por nos trazer. Então, agora nós passaremos às reflexões, aos aprofundamentos, e hoje quem irá iniciá-los será a nossa querida Jussara. Então, Jussara, está contigo. Ótimo. Então, boa noite para todos, que alegria a gente estar aqui mais uma vez juntos. Obrigada, Vânia, pelo lindo resumo. E nós vamos começar essa nossa primeira parte aqui, né, sobre o atendimento coletivo. E realmente, quer dizer, toda semana a gente fala isso, né? Mas o capítulo ele é tão rico e tem instruções essenciais para o nosso desenvolvimento. Por isso, hoje, inclusive em relação à fala de Dr. Bezerra, nós vamos ser um pouco mais detalhistas para que não percamos nada, né? Mas como a Vânia já nos colocou, vamos fazer assim alguns destaques, né? Por exemplo, a questão da participação do centro espírita, os espíritos que chegam lá dizendo que eles precisam de condições psíquicas, vejam só, né? Os próprios espíritos, né? Não é só conosco, somente conosco aqui na matéria, que nós precisamos nos colocar em condições apropriadas para o trabalho. Para esse trabalho, inclusive, os próprios espíritos precisam estar imersos, né? E aí, quando a Petitinga e Jesus falam que eles vão trazer para o atendimento aqueles que foram recolhidos pelos cavaleiros templários, aqueles que se encontravam em situações mais graves, que não teriam condições de serem assistidos naquela equipe que trabalha, então, nessa reunião mediúnica de madrugada, que teria que ir para lugares mais especializados, e seriam, então, recebidos aqueles que se encontravam apenas, né, vamos dizer assim, em desvario, que precisavam retornar a essa prática do bem e do progresso, né? Nesse caso, a instituição aonde nós sabemos, né, a importância do centro espírita, né, nossa querida Sueli Caldas Schubert tem aquele livro fantástico para nós lermos a respeito, né, das dimensões espirituais, né? Diríamos até que não tem nem dimensão, né, espiritual do centro espírita, né? Com todos aqueles que visitam dos dois planos da vida, como eles trabalham de forma cuidadosa para evitar que aqueles que ainda estariam mais atrapalhando do que realmente dispostos a receberem ajuda possam penetrar, mostra o cuidado de todo o preparo, que não tem, então, improvisação, não podemos simplesmente chegar e falar, vamos lá, vamos ver o que acontece, não, tem que ter um trabalho muito bem né, realizado, muito bem organizado, né? Os benfeitores que vão chegando e na realidade nós sempre falamos isso, né? Quando os benfeitores vêm, eles não estão atendendo qualquer pessoa, né? Ou qualquer espírito, eles estão atendendo a nós mesmos, aos espíritos que nós trazemos conectados a nós, que acabam sendo de uma certa forma relacionado, inclusive com essa equipe de benfeitores que realiza esse trabalho, né? E além da oportunidade que eles oferecem para todos aqueles que quiserem, através, né, dos estudos, né, aqueles que já se encontram no plano dos desencarnados também,
alcançar um pouco mais de experiência. Um outro setor do centro espírita que é muito importante, e aí como eles falam, e como a Vânia citou, né, a questão dos visitadores especializados, né, aqueles espíritos que estão começando nesse trabalho de levar providências benéficas a todos os lares necessitados, visitando aqueles aonde nós anotamos os nomes, né, os endereços, nos lembrando que não é só questão de anotar. Quando a gente anota, a gente precisa colocar a nossa emoção, o nosso pedido realmente para que esses espíritos possam ser auxiliados, e eles saem, então, para esses locais, normalmente mais durante a noite, onde vão nos encontrar já mais dispostos, né, através do desdobramento do sono, para receber esses benefícios, orientações, passes e todos os tratamentos necessários. Mas aí começa a fala do Dr. Bezerra, e essa fala que nós queremos hoje ressaltar alguns pontos que são extremamente importantes, extremamente atuais para nós que estamos aqui, né, nos dedicando a esse trabalho de reforma íntima, nos dedicando a esse trabalho de espalhar, disseminar a luz e a verdade, né? Então, ele começa nos alertando para aquilo que nós temos ouvido e que, infelizmente, nós temos todo sentido que parece que esse cerco está apertando cada vez mais, né? Essas perseguições que ocorrem, obviamente, em muito maior número do Brasil, porque no Brasil é onde se reavivou, vamos dizer assim, né, o cristianismo redivivo, né, trazendo todas essas bênçãos, essas questões que nos auxiliam para o nosso esclarecimento, né? Não só pelos asseclas do Rabino, mas por tantos outros. Isto por quê? Por que essa perseguição? Porque, segundo nós compreendemos, os Espíritos nos falam, o Espiritismo é o Paracleto, é aquilo que Jesus nos prometeu como Consolador prometido para vir nos auxiliar. Então, ele fala que os adversários, eles vêm se infiltrar nas nossas atividades, gerando mal-estar, dissídios, competições infelizes, lutas internas, perturbações por desvio de conduta moral, disseminando maledicência. Sociedades respeitáveis passaram a receber visita de militantes do mal. Muita gente nós vamos perguntar, mas como é isso? Como é possível se a sociedade, se a gente trabalha com tanta seriedade? Nós trabalhamos sim com seriedade, mas nós não podemos esquecer que nós somos ainda muito frágeis, as nossas emoções são muito voláteis, né? Tem hora que a gente está com mais determinação, tem hora que nós estamos mais enfraquecidos, né? E eles acabam se infiltrando nesses momentos, nessas organizações especificamente, porque nas outras eles talvez até pensem que elas por si só vão cair, mas aquelas que têm um sustentáculo maior e acaba vindo atuar justamente nas nossas questões mesquinhas. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer, não podemos apenas ler essas palavras, né? Eu sei que todos vocês leram e releram esse capítulo, e releram mais uma vez, né? Falando, agora a Jussara traz tudo de novo, a Jussara traz tudo de novo, né? Porque lembrando a história do Divaldo com Viana de Carvalho, né? A gente pode ler muitas vezes, mas será que nós estamos refletindo e refletindo naquilo que nos diz respeito, né? Porque é sempre esse o ponto, não adianta eu falar isso, né, para a Ângela, querida, Ângela, você tem que fazer isso, né, Vânia, você tem que fazer isso, não, é a Jussara que tem que fazer isso, você precisa olhar para alguém para falar, vai para o espelho e olha para você mesmo e fala, nossa, você tem que fazer isso, né. Então, você veja que ele fala, né, que existe até nessas sociedades respeitáveis ouvido das lições do Evangelho muito bem difundidas e pouco vivenciadas, ou seja, a gente sabe falar bem, né? Agora, chega na hora da vivência, é o que nós temos que prestar atenção. Que os mensageiros da luz, eles estão vindo, estão indo por toda a parte
para poder auxiliar nessa questão do retorno de fraternidade. Mas muitos aqui de nós afirmam que o erro é sempre praticado pelos outros, né? Sem que consigam o real despertar para o trabalho de autoburilamento e de vigilância, aquilo que nós estávamos falando. É tão mais fácil nós dizermos, mas é porque o outro ainda não fez isso, mas é porque está acontecendo aquilo, mas porque o mundo acontece desse jeito, mas porque as dificuldades que eu... Então, o mais, né, inclusive o Espírito Emmanuel, né, no livro Pão Nosso, ele tem uma mensagem que ele fala sobre o mas. Então, eu aconselho todos a lerem, né? Quando a gente coloca mas numa frase, já é para a gente prestar atenção no que vai falar em seguida. Aí segue, né, falando que os perturbadores vêm de maneira muito, né, sinuosa, penetrando, né, nessas entidades de trabalho, comprometendo, levando a gente ao desânimo e à descrença. Por que muitas vezes ao desânimo e à descrença? Porque hoje nós vivemos um tempo, inclusive, que quantos de nós não conhecem pessoas que estão abandonando esse caminho, né, que é o caminho que nós estamos tentando seguir, né? Quantos de nós talvez já vacilamos, nos perguntamos se seria mesmo, se adianta mesmo seguir por esse caminho, já que ele se apresenta tão difícil, né? E ele diz que falta abnegação e renúncia, humildade, sacrifício, para que nós deixemos o orgulho, né, o egoísmo, a soberba e a presunção de lado. Então, o que acontece aqui, né? Eu achei que essa imagem ficou tão boa, né, gente? Até pintaram o pobre coitado aqui do outro lado de vermelhinho, né? Coincidência, tá? Não é que a gente está querendo dizer que os amiguinhos são vermelhinhos, não. Mas veja só, eles ficam de olho na gente, né? E aí nós abrimos brechas, essas brechas morais, e acabam esses adversários da luz invadindo os nossos recintos, né? Que deveriam estar se dedicando ao amor, mas acabamos mais com essa influência, eles vão semeando discórdia, e de novo, levando a que nós a nós nos debatermos em questões banais, né? E, inclusive, às vezes, até nas questões doutrinárias, como nós temos visto acontecer com alguns movimentos paralelos, né? E nos fala, né? Não vamos pensar que são apenas aqueles espíritos, como falam, né? Que seguem o rabino, os muçulmanos, esses espíritos pertencem a várias raças e religiões, porque, como diz ele, perversidade não é patrimônio de um povo ou de outro povo. E quando nos fala, inclusive, doutor Bezerra, das questões de Kardec, né? Que nós precisamos agora, e é esse o apelo que os mentores têm nos dado, para que nós voltemos a restabelecer um programa conforme as bases kardecianas que permaneçam inquebrantáveis. Este ano, nós estamos celebrando, agora, gente, eu não me engano, mas eu acho que são 50 anos da campanha Comece pelo Começo. E Comece pelo Começo vem completamente de acordo com isso que o Dr. Bezerra está nos falando. Nós só vamos ter uma base sólida e nos solidificar no nosso entendimento das leis da vida, das leis que regem o universo, se nós nos firmarmos realmente na codificação, né, no trabalho de Kardec. Quais são as providências que precisam de caráter de urgência, né, da parte deles? O que esses espíritos têm feito? Eles têm procurado retirar esses organizadores dessas fileiras agressivas, como aconteceu com o Rabino, que agora ele fala que até está dormindo para refazimento, atendendo todos os que são recolhidos nas nossas
nas casas e também nos grupos sérios. Aí ele fala a questão da mediunidade, né, gente? Então, nas nossas reuniões mediúnicas, são momentos importantes, quando é que nem ele diz aqui, são reuniões sérias, respeitadas, trabalhadas com honradez e abnegação, para que esses adversários sejam levados para a comunicação e começar, então, um processo de recolhimento. Então, veja a importância do centro espírita, a importância da nossa dedicação, da nossa compreensão de entendermos que podemos contribuir e devemos contribuir com esse trabalho todo, né, de resgate que está sendo feito. E veja só o que nos fala aqui, eu fico encantada, né, gente, com essa fala do doutor Bezerra, eu fico entusiasmada mesmo, né? O objetivo não é apenas o de afastar os maus. Então, veja, ele não está falando só, nós vamos fazer tudo isso para afastar o mal, e os maus desencarnados, né? Mas de despertar os trabalhadores para que retornem às origens do dever e da caridade. Sentiram o puxão de orelha? Eu senti, tá? Quando eu li aqui, olha, despertar os trabalhadores para retornarem às origens do dever e da caridade. Tem hora que a gente dá uma desviada, né, com esses nossos pensamentos, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades. E aos que se encontram vinculados a Jesus, cabe a indeclinável tarefa de preparar o advento dos dias melhores, sem jactância nem precipitação, igualmente não complicando as possibilidades de realização. Porque é verdade, gente, tem hora que a gente, em vez de ajudar, atrapalha, né? Coloca obstáculos, né? Como já Kardec falava, que nós temos, acho que na revista de 1863, eu decorei, porque é tão importante esse artigo que Kardec escreveu sobre os falsos amigos e os irmãos inábeis, né? Quando ele fala que nós podemos encontrar as maiores dificuldades justamente no próprio meio espírita, né? Então, temos que estar muito seguros para não sermos nós aqueles que estejam causando danos, adiamentos a todo esse trabalho, que é um trabalho realizado em nome de Jesus, e que nós fomos chamados para poder fazer. Pequenininhos que somos, com a nossa possibilidade. E aí ele fala, mas todo aquele que se fizer impedimento, consciente ou inconscientemente, será afastado, sofrendo as consequências da sua insubordinação, porquanto quase todos hoje estamos cientificados do que está acontecendo, assim como do que virá a suceder. Então, aqui nós não vamos pensar que vai ter um juiz que vai nos julgar e que nós vamos, sei lá, passar por processos de punição, porque nós já compreendemos muito bem, através da doutrina espírita, que Deus é amor, mas é a nossa própria consciência, é a nossa própria a nossa própria afinidade espiritual, que vai estar nos colocando mais à mercê dessas forças negativas do que necessariamente nos ajudando ou nos inclinando a nos associarmos e nos conectarmos mais com as forças que trabalham em nome de Jesus. E isso, do jeito que, né, e principalmente nós vemos nessas obras, nessa série de Manuel Filomeno de Miranda, que nós temos estudado já, né, já estamos nessa terceira obra, como Manuel Filomeno de Miranda vem nos alertando. Nós não podemos mais alegar desconhecimento, e tantos outros espíritos, o próprio Dr. Bezerra, que tem falado isso muito para nós. Aí ele diz, o nosso labor na esfera espiritual será complementado pelos espíritas conscientes. Sentiram a responsabilidade? Eu senti o puxão de orelha, mas senti a responsabilidade. Senti o puxão de orelha naquela hora, senti a responsabilidade agora. Então,
ele está dizendo que precisa da nossa complementação, que contam com a nossa complementação, para que essa lição de verdadeira fraternidade possa ocorrer, que nós possamos vivenciá-la acima de tudo, para, através dos nossos exemplos, despertar essas consciências adormecidas, levar as ações benéficas, né? Esses que são compromissos de todos nós, né? Mas mais ainda dos espíritas que realmente se comprometeram para esse trabalho, convidados para a terra da esperança, esse mundo de transição. Nós estamos falando aqui da obra Amanhecer de uma Nova Era. É essa terra de esperança que Manuel Filomeno de Miranda nos fala. E ele diz assim, né, termina essa primeira fala dizendo: honrados pela oportunidade de servir, espalhemos o reino de Deus em toda parte, cantando hosanas ao Senhor que nos ama e segue à frente. Então, é esse o sentimento, né? É esse o convite que Dr. Bezerra nos fala nesta primeira parte desse capítulo, nessa primeira fala, quando ele está procurando, assim, envolver a todos aqueles momento sublime do recolhimento daquelas entidades, do atendimento àqueles espíritos que se encontram assim, tão desarvorados, nos lembrando, fazendo referência que muitas vezes nós não vamos conectar, que aqueles benfeitores que ali estão, eles estão lá também, recolhendo aqueles espíritos que na realidade estão conectados com eles, que estão conectados conosco, a quem eles têm carinho, não somente porque são irmãos e irmãs dentro da obra, da grandeza da obra, da criação, mas também porque, na realidade, são afetos ou relacionamentos que eles ou nós tivemos de outras existências. Com isso, nos alerta dessa importância de nós compreendermos que cada um desses trabalhos que realizamos com o intuito, com o sentimento e a conexão com Jesus, que nós devemos nos sentir honrados e nos apresentarmos com as possibilidades, com a forma com que melhor pudermos servir a Jesus, porque Jesus, além de nos envolver no seu amor, ele segue na dianteira. Não está atrás de nós, não está somente ao nosso lado, ele segue adiante para que nós possamos seguir os seus passos. É esta o grandioso presente que Jesus nos deu quando viveu conosco aqui da matéria, nos mostrar que ele era exemplo, que nós podemos seguir o caminho da verdade e da vida. E essas palavras de Dr. Bezerra, então, que nos fiquem, que calhem os nossos corações, principalmente nas horas em que nós nos sentirmos fraquejar por pensamentos e ações e nos entregarmos a essas emoções que são destrutivas e nos afastam da bondade divina, porque já não queremos mais este caminho. Então, agora sigamos com a segunda parte, com o nosso querido Vitor. Obrigada, Ju. Essa sua reflexão tão valiosa me fez aqui pensar, quando o Dr. Bezerra fala que nós não podemos alegar desconhecimento, né, disso tudo, desses alertas. Imaginemos nós aqui que nos unimos em torno dessas obras para aprofundarmos isso tudo. A nossa responsabilidade parece que multiplica um pouquinho, né? Obrigada, Ju, foi muito lindo. Então, agora nós vamos passar para o querido Vitor, que vai seguir o trabalho. Ok. Boa noite a todos. Um abraço fraternal em cada um dos companheiros que nos assistem e agradecendo a Vânia e a Jussara pela introdução e pela parte primeira dos comentários, e que foi muito boa
porque a Jussara pavimentou melhor para mim aquilo que a gente vai fazer referência. Primeiramente, vamos lembrar, no resumo da Vânia, que ela estava falando daquele grupo de espíritos, né, que alguns dementados, né, hebetados, etc., aqueles com zoantropia foram encaminhados para a própria colônia, aonde era necessário o aprofundamento daqueles casos. Mas a grande maioria daqueles que não quiseram se evadir permaneceu naquela casa espírita. E expressivo número deles, né, de turbulentos e zombeteiros, emitiam vibrações enfermiças no ambiente. Então, logo após aquela reunião que a Jussara fez alguns comentários, o Hermano faz uma prece e o interessante é que essa jovem que vai cantar o Adeste Fidelis, ela não cantou à toa, porque os benfeitores sabiam que aquele agrupamento de espíritos turbulentos e zombeteiros estavam emitindo vibrações nocivas, mesmo dentro da casa espírita. Então, não foi à toa que a solicitação já havia sido feita, né? Porque ela não ia chegar, levantar a mão e pedir para cantar. E essa música, agradeço agora a Jussara pela deferência em ter colocado para que a gente pudesse ouvir, e realmente ela é emocionante. A gente fica arrepiado, né, atrás da nuca, parece que a gente é levado assim espiritualmente. E foi essa música escolhida do Adeste Fidelis que vai propiciar essa modificação vibratória naquele ambiente, fazendo com que essas harmoniosas vibrações modificassem essa chamada pesada psicosfera que estavam proporcionando a diluição das ideoplastias do ambiente e possibilitando que todos aspirassem novas energias. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou me pegar a respeito do valor da música, como que ela é importante. Né? Quando a Jussara coloca ali, todos nós ouvíamos, e cada um, ao ouvir aquela música e vendo aquelas imagens, a gente, sem querer, projetou as nossas imagens. O que aquela música fazia no nosso psiquismo. Então, nós criamos formas mentais, só que positivas, porque a música é indutora. A música, vamos falar música no sentido que nós possamos entender, né? A música suave, a música que eleva, a música dita celestial, ela tem essa capacidade de fazer com que o psiquismo se conecte com situações superiores e se estabeleça, sem que a gente saiba, às vezes, como esse conjunto de lembranças de que nós já passamos, porque tem músicas que, ao tocarem, a gente entra num estado de melancolia, tem outras que a gente entra num estado de euforia, tem outras que você se pega vagarosamente fazendo projetos para o bem, tem outras músicas que te lembram alguém. Então, é um mix de emoções que a música faz com que a gente reaja de uma forma, como também tem as músicas que nos levam a processos depressivos, né? Dependendo da linha melódica, em tom menor, isso tudo vai propiciando essa situação. Então, eu peguei aqui uma situação de uma pergunta. A música influencia nosso equilíbrio? E quem vai responder para a gente é o Divaldo, no livro Divaldo Responde, número 2. E ele vai falar, sim, a música influencia em quase todas as áreas. A música nobre, por exemplo, é a emanação do divino psiquismo,
Ela acalma, proporciona beleza interior e eleva. Pela sua harmonia, ela mantém o ritmo da mitose celular em equilíbrio. Está demonstrado hoje que o indivíduo, quando medita, modifica a vibração em algumas áreas cerebrais, mudando o seu biorritmo. Por meio da tomografia computadorizada, podem-se ver essas áreas que respondem por diversas emoções. Então, existem as músicas hipnóticas, algumas delas positivas, como os mantras, as músicas clássicas e as que imitam os sons da natureza, e outras, sem dúvida, terrivelmente negativas e perturbadoras. Alguns ritmos mais primitivos podem excitar, por exemplo, a sensualidade. Outros podem estimular a violência ao produzir grandes descargas de adrenalina no organismo. As marchas militares, com aqueles rufar dos tambores, os taróis, né, têm uma cadência própria, específica, induzindo para você ir para uma disputa. A música tribal, que sem querer, nos leva a estados da sensualidade, é aquela música do surdo, do tambor, da percussão repetida, e que isso é levado até a possíveis estados de transe. A gente percebe, né? E então ele fala assim: dessa forma, qualquer ritmo produz estímulo correspondente à sua vibração, né? Porque as músicas têm ondas sonoras e o indivíduo deve cuidar-se para não deixar embalar-se por aqueles de natureza perturbadora. Tem uma outra parte interessante do livro O Nosso Lar, em que André Luiz estava caminhando com Lísias e ele fala assim: em plena via pública, ouviam-se, tal qual observava a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou-me fraternalmente: essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Por quê? Porque o governador de nosso lar, após muitas consultas e observações, ele reconheceu que a música intensifica o rendimento do serviço. Então, desde esse dia, ninguém trabalha em nosso lar sem o estímulo da alegria. E tem mais: se alguém puder depois ouvir, antes de dormir, o prelúdio em Mi menor do Chopin, meu Deus do céu, é assim, sublime. Agora, tem que entender o contexto que ele estava, né? Porque Chopin está sempre naquela angústia, dado a processo depressivo, a questões afetivas muito mal resolvidas. Então, ele sempre coloca isso por inteiro na música. E o próprio dedilhar daquelas cordas, as chamadas harmonias, elas trazem esse sentimento indefinível de uma angústia profunda. E quem estiver sintonizado nisso, essa música não vai servir. Mas vai servir, por exemplo, quando você trabalhar com Beethoven. Determinadas músicas de Beethoven elevam, né? Então, vamos lembrar de Alcione. Alcione, em Sírios, estava trabalhando na questão do ritmo e das harmonias para poder trazer para a Terra. Quem lê o Renúncia vai perceber que ela vai abrir mão disso tudo para reencarnar, para auxiliar o seu amado, que era o Pollux. E ela levaria 10 anos se preparando para que, em termos de densidade espiritual, ela pudesse se aproximar para reencarnar na Terra. 10 anos. Agora, imagina Jesus. E por aí vai essa questão da música, né? A gente percebe o livro Ação e Reação, que o André Luiz narra através de Chico Xavier. Ele vai falar assim: ele viu um espírito chegar ao ouvido do encarnado e solicitar alguma coisa em seu ouvido. E, de repente, a pessoa se levanta, era um engenheiro, né, cujo pai, que estava inspirando, ele levanta como se ele tivesse sido constrangido ao ouvir uma música e pegou
Na eletrola, está até aqui eletrola. Para quem não sabe, a eletrola antigamente tocava, né, disco chamado LP, etc. Então, ele pegou um disco, colocou na eletrola e retirou a pastoral do Beethoven. Em breves momentos, o recinto povoava-se para nós de encantamento e alegria, sonoridade e beleza, e cada um ia ouvindo e fazendo as suas ideoplastias, né? O Clarindo, por exemplo, que era um dos obsessores, mas ele já estava caminhando para o bem, ele lembrava das suas lides rurais, outro lembrava um córrego, e assim vai. Mas a música aliviou o ambiente. E isso tem capítulos e mais capítulos, né? Se não me engano, a Ana Spranger, ela tem um comentário a respeito da música assim, incidental, é aquela em que a música parece que está no ar, e aconteceu isso com o Divaldo nos Estados Unidos. A Sueli falava muito nesse caso. Não estou me recordando agora quando foi e onde foi, mas isso aconteceu e eles ficavam maravilhados de onde está vindo essa música e tal. E depois o Divaldo confirma. Muito bem. Então, só para terminar essa parte da música, vamos lembrar no livro Os Mensageiros, quando a Ismália, que era esposa de Alfredo, e que está numa colônia espiritual muito mais elevada, mas que de tempos em tempos ela vai visitar o esposo nessas regiões onde eles trabalham mais diretamente com as questões dos espíritos infelizes, o instrutor de André Luiz pede para que ela tocasse uma música da sua esfera. Ela senta-se ao piano e ela fala assim, ó, a melodia tecida, ela vai ver aqui, ó. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia tecida em misteriosa beleza inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava meu coração. E ela vai falando, né? Reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece. Prece essa que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma através das vibrações sutis, como se um melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. Então, a música é poderosa. Tanto é que todas as reuniões elas têm músicas. Essa mesmo que o Bezerra está falando, no final vai ter mais uma música ali, porque, né, é assim que funciona. E agora eu vou comentar alguma coisa relativa à exortação de Bezerra. É a segunda mensagem de Bezerra. Ele parece que emenda uma palestra na outra, né? Mas agora ele vai se dirigir àquela equipe espiritual que está desdobrada pelo corpo físico dos encarnados, mais alguns mentores daquela casa, e o restante dos espíritos que foram atenuadas suas vibrações pela canção Adeste Fidelis. Então, a semelhança com Jesus recebendo os capelinos não me saiu da cabeça. É como se Jesus estivesse falando para aquele monte de capelinos, falou, em função disso, nova oportunidade será dada, e vocês serão recambiados, e sentirão a saudade ao longo dos milênios, mas isso é por causa disso. E Bezerra vai falar a mesma coisa, porque agora a percepção daqueles espíritos que estavam turbulentos, agora já minimizou. Então, ele vai falar aqui, ó, primeira coisa, eu dividi em tópicos, porque não dá para a gente abranger tudo, senão não vai dar tempo. Ele fala assim, nenhum mal, portanto, pode permanecer prolongado em demasia. Ele foi taxativo, porque existe uma hora do basta. Não é? Nenhum mal, portanto, pode permanecer prolongado em demasia. Ou seja, tem que ter um prazo. Tem que ter um prazo. Após atender a finalidade para a qual o mal se destina, porque o mal tem uma finalidade, porque o mal é um estado de ignorância, né? Ele vai ceder lugar à renovação,
ao equilíbrio, à esperança para cometimentos menos perturbadores. E nós vamos lembrar, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, e a resposta da questão 120 é essa: pela fieira do mal? Não, pela fieira da ignorância. Eu estou recebendo aqui parece que é um... Deixa eu ver aqui, gente. Não, tá certo. Então, aí a gente vai entender a mensagem que Jesus passa para Pedro. Pedro, o homem é mais frágil que o perverso. Ninguém é mal porque é. Porque se fôssemos criados mal para depois passarmos para o bem, Deus estaria nos colocando numa situação embaraçosa. Não é? Muito bem. Em função disso, pergunta 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal aos olhos de Deus, menos mérito têm do que os outros? Deus olha igual de todas as formas. Aqueles chamados maus porque sucumbiram, aqueles que não eram mais que simples espíritos, Deus olha de maneira igual. E vamos lembrar de que Bezerra vai falar dos filhos do Calvário. Sois essa imensa legião de vítimas e algozes que tendes caminhados à margem do dever. Vamos lembrar que ele está falando para os asseclas do Rabino. Para os asseclas do Rabino. Rebeldes, ele vai dizer, vocês se atreveram a enfrentar as leis divinas, por isso tombaram nas malhas do sofrimento que vocês mesmos espalharam aos outros e agora vocês recolhem como cardos ferentes. Libertai-vos da servidão dos instintos agressivos e vis. Eu coloquei, parece assim, no imperativo, porque ele fala assim, da necessidade. Quando Bezerra fala para esse pessoal, ele está falando para nós, da gente também sair dessa poderosa vibração de retenção que os instintos agressivos têm sobre nós, né? Então, a gente tem que trabalhar. E, por isso, vamos lembrar do orar e vigiar, para não cair em tentação. Vamos lembrar aqui da perseverança. Ele vai lembrar aqui para a gente disciplina e perseverança. E outra coisa, conforme Lázaro fala, a gente deve oferecer resistência voluntária a essas más inclinações, aos maus pendores, porque a gente está enfrentando os arrastamentos que esses instintos nos puxam. E isso é adquirir virtudes, saindo do egoísmo para a caridade e do orgulho para a humildade. E ele vai falar, como o passado que vocês já fizeram está tudo feito, as consequências dos vossos atos estão às vossas frentes, aguardando a solução que vocês têm que adotar espontaneamente, a fim de ter de paz o que ainda vocês não conhecem. Aí eu imagino Jesus Gonçalves olhando para aquela turma, igual estava olhando para o Rabino e falando, coitados, eles vão passar por muitas coisas como eu passei. Ele deve ter pensado isso, né? Eu estava me lembrando aqui. E como vai ser essa renovação? Como vai ser esse processo de reconstrução através dessas reencarnações? Que a escola bendita faculta o desenvolvimento dos valores intelectuais e morais. O vosso antigo chefe, continua a dizer, o Rabino, mais infeliz que todos vós, irá recomeçar do ponto em que parou dominado pela ira fugaz e ódio abrasador. Ninguém está incólume aos desígnios divinos, fazendo com que ele apraz, sem experimentar os efeitos dos atos de qualquer natureza. Aí a gente vai lembrar, até o último ceitil que a gente vai parar. A gente não sairá dessa nossa posição, se não for isso. Então,
quando a gente vai perceber isso tudo, volta novamente o remorso, arrependimento, expiação, reparação. Não há como fugir. É igual a Jussara estava falando. Por mais que a gente fale sobre outros assuntos, vai cair sempre nessa necessidade de sairmos da condição de espíritos falíveis e começar a adotar uma postura de melhoramento. A gente não pode ficar, isso é porque eu era assim na encarnação passada, porque isso, é porque Deus. Né? Não, a gente tem, é igual está lá no capítulo 24 do livro Após as Tempestades. É agora, não tem mais, é hoje, é luz ou treva. Então, a oportunidade está sendo agora. Não é? Eu acho que era isso que eu queria ter dito no tocante às reflexões da segunda parte do capítulo 13. Muito obrigado. Gratidão é nossa, Vitor. Reflexões sempre tão oportunas. Obrigada por você, Jussara, que nos trouxeram os aprofundamentos, foram muito valiosos. E agora nós vamos, então, para a pergunta que a nossa querida Tânia vai responder. E a pergunta é a seguinte: nas páginas 169 e 70, Manuel Filomeno de Miranda diz que os espíritos socorridos, irmãos atormentados, encontravam-se alguns hebetados, outros ansiosos, outros de olhar esgazeado, sem noção do que estava acontecendo. Eles seriam parasitas espirituais que deveriam ser acoplados ao perispírito dos trabalhadores invigilantes. Poderiam nos falar sobre esta questão dos parasitas espirituais que poderiam se acoplar no perispírito dos trabalhadores invigilantes? Então, é a nossa querida Tânia que irá nos trazer essa reflexão. Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, queridos amigos, para que possamos refletir a respeito desta pergunta. E a primeira consideração que vamos fazer é a respeito desses parasitas espirituais. Quem são esses parasitas? Somos todos nós que, de alguma maneira, oferecemos esta sintonia com eles. São os espíritos, os parasitas, que serão colocados em nós, trabalhadores invigilantes. Quando eu recebi esta pergunta, eu fiquei trazendo para mim mesma. Em que momento eu estou invigilante nos trabalhos que eu desenvolvo? É esta invigilância que precisamos ter atenção, porque esses parasitas, eles estarão procurando em nós as brechas para que eles possam estar atuando. O próprio Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca que a obsessão, ela é uma virose de vasta etiologia, ou seja, todos nós podemos estar oferecendo campo para esta sintonia e vamos buscar aquilo que Vitor trouxe na sua fala e que nós também pensamos do que Jesus traz na narrativa do evangelista Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai. Ou seja, Jesus já tinha falado lá atrás a respeito desta necessidade de vigilância. E o quanto estamos vigiando as nossas ações? Daí vamos buscar a benfeitora Joana de Ângeles. Ela nos apresenta no livro novo, Vida Plena, capítulo 9, um capítulo que é intitulado Aflições. E ela traz duas palavrinhas
que se relacionam às nossas aflições. Primeiro o orgulho, depois o egoísmo. Não que primeiro venha orgulho. Na verdade, ela inclusive diz que o egoísmo, ele é um irmão gêmeo do orgulho. Então, quando nós agimos com orgulho, com egoísmo, nós estamos buscando aflições. E no momento que estamos em aflições, necessitamos ter essa vigilância, porque se não vigiarmos, nós teremos a presença destes parasitas que vão estar esperando qualquer brechinha de nós para poder estabelecer esta conexão. É a obsessão que começa de maneira bem simples. E aí vamos naquela questão tão conhecida de O Livro dos Espíritos, a 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Qual é a resposta? A este respeito, esta influência, ela acontece muito mais do que imaginamos. E aí vamos parar para refletir no dia de hoje. Será que em algum momento nós fomos invigilantes? Nós demos brecha para que esses espíritos que estão esperando uma oportunidade mínima que seja para dar início à obsessão simples, conforme nos apresenta Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, na classificação das obsessões. Então, é aquele primeiro pensamentozinho que chega para nós em um momento de aflição, em um momento de eu recebo algum tipo de afronta, alguém fala algo sobre a minha pessoa que eu não gosto. Então, são esses pequenos momentos que Jesus está nos convidando à vigilância. Porque em fração de segundos, nós podemos perder a oportunidade de libertação e contrair novos débitos. E aí nós lembramos de uma fala que Jesus está no diálogo com Joana de Cusa, quando ele diz que não adianta perder tempo com discussões. E aí vamos pensar, no nosso dia a dia, às vezes, sem que a gente se dê conta, nós estamos discutindo, nós estamos, talvez não em uma discussão, mas em um diálogo que é infrutífero, que não vai trazer nada que venha agregar àquele momento, àquela proposta. Então, são esses os momentos da invigilância. Quando também fazemos ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro fizesse para nós. É uma recomendação muito conhecida do nosso mestre, que nós, de fato, nós devemos agir perante o outro conforme nós gostaríamos que o outro estivesse fazendo para nós. Então, esta recomendação da vigilância é uma recomendação que precisamos, a todo instante, estar verificando em nossa caminhada. E a própria benfeitora Joana de Ângeles, quando fala deste capítulo das aflições, ela vem trazendo para nós, mais uma vez, a importância deste autoexame, para que nós possamos estar constantemente analisando o nosso processo existencial. Esta análise da nossa existência vai conferir para nós uma possibilidade de identificação destes momentos em que estamos sendo invigilantes. Destes momentos, por exemplo, quando a dor bate à nossa porta e não reconhecemos que essa dor é uma bênção. Não reconhecemos que é através da dor
que nós vamos alcançar o nosso processo de libertação. Então, quando ouvimos lá a resposta dos espíritos da questão 459, que temos essa compreensão alargada da influência dos espíritos em nossas vidas, isso nos faz um convite para essa nossa vigilância diária, para este autoexame consciencioso, não colocando como um hábito que eu faço todo dia, mas eu faço por fazer. Não é esta a recomendação. O fazer o autoexame é um convite para que nós possamos alcançar a meta, ou as metas, ou os propósitos que foram estabelecidos, que sabemos que é seguir na direção do bem. Mas o mestre também nos fez um convite para a oração. Olhai, vigiai e orai. Então, a oração, ela vai nos colocar em sintonia com a espiritualidade amiga e que vai possibilitar o afastamento destes parasitas espirituais. Quando Ju trouxe na sua abordagem a questão dessas brechas morais, é justamente o que a oração vai nos favorecer a nossa condução no caminho do bem. Porque no momento da oração, todas aquelas angústias que nós carregamos, certamente que ela vai ser abrandada, porque nós estamos mantendo este contato com a espiritualidade. E vem também uma questão que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 2, que trata da lei de adoração, quando na questão 659, Kardec pergunta qual o caráter geral da prece. Ele apresenta, os benfeitores apresentam os movimentos da oração. Orar a Deus é pensar nele. Quando nós pensamos em Deus, nós estamos afastando estes parasitas espirituais, impedindo que eles sejam acoplados em nosso perispírito e passem a comandar, inclusive, os nossos pensamentos. Porque esta sintonia, ela começa através do nosso pensamento. E daí vamos analisar qual foi o padrão de pensamento que eu adotei neste dia. Se porventura eu me dei conta que em algum momento esses pensamentos eles decaíram de padrão vibratório, eu tenho o recurso da oração para poder fazer uma mudança na vibração, que se eu não estiver atenta, vai tomando corpo, vai me dominando. São aquelas ideias pessimistas que momentaneamente tomam conta de nós. Tânia, não vá não, que você não vai conseguir. Você não tem capacidade. Não insista. Ou seja, são ideias que vão chegando e se eu acolho, eu vou estar permitindo esta influência negativa, permitindo que estes parasitas possam, de maneira muitas vezes imperceptível, mas que é uma simples ideia e que eu acolho, e que hoje eu recebendo que eu não vou conseguir, amanhã eu já estou com mais certeza de que eu não vou conseguir. Isso é invigilância. E isso é não ter o olhar para as nossas potências, as potências da alma, a nossa vontade de acertar em nosso processo existencial. Se Deus nos ofereceu esta oportunidade para que pudéssemos estar trabalhando em nossa marcha ascensional, depende de nós estarmos
o tempo inteiro marchando na direção da nossa meta. Então, a oração vai chegar como este pensar em Deus, aí vem a segunda palavra, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com o Pai. Quantas vezes estamos fazendo este movimento durante o dia da oração? Da oração que vai canalizar as nossas energias nesta direção. Eu selecionei um pequeno trecho do livro Tesouros de Libertadores, é um livro psicografado pelo nosso tio Di, através da benfeitora Joana de Ângeles. O capítulo 14º, que é intitulado O Pensamento, ela vem falando a respeito deste pensamento que vai possibilitar esta sintonia com o bem ou não. E no finalzinho, o último parágrafo, ela diz assim: a energia mental canalizada pela oração alcança os centros de captação universal e produz-se a ligação vigorosa entre o orante e o supremo ouvinte. Ou seja, nós temos em nossas mãos os recursos imprescindíveis para que não permitamos a instalação em nosso corpo intermediário ou perispírito destes parasitas espirituais que possam começar bem silenciosos, mas avançarem e tomarem conta, inclusive, do nosso modo de ser. Então, este capítulo, que foi muito bem apresentado desde o início, com o resumo que Vânia trouxe, os aprofundamentos que Ju e Vitor também fizeram, nos chamam a atenção para o nosso olhar perante a vida, porque todos nós estamos sujeitos a momentos desafiadores e que, se não tivermos vigilantes, eles vão tomar conta de nós. Porém, nós, que já conhecemos a Jesus, temos um compromisso firmado de não cairmos nestas malhas. Mas se porventura um dia seja muito difícil e que eu de fato nem consiga orar, vamos pedir ajuda. Nós estamos fazendo de um grupo tão numeroso. E de que maneira nós estamos criando a afinidade, a pertença com este grupo, para que possa nos apoiar nos momentos difíceis. Porque são, de fato, as aflições que vão fazer com que nós sejamos testados para esta vigilância, para redobrar as orações, para que possamos fazer este autoexame e levarmos a nossa existência através dos passos que vamos seguir com o Evangelho de Jesus e com este Consolador prometido, que certamente, em tantos momentos existenciais, tem consolado a nossa marcha, a marcha que é libertadora e que certamente seremos vitoriosos ao termo da nossa jornada. Então, são estas as considerações, querida Ângela, a respeito da pergunta que nos foi formulada. Maravilhosa fala, Tânia. Foi lindo. Nós podemos dizer que fechamos aí com chave de ouro esse nosso estudo, que começou brilhantemente com a Vânia, com a querida Jussara, o Vitor e agora com você. Estudo lindo, meus amigos. Então, nos resta agora agradecer, não é? Agradecer e pedirmos aí para que todos estejam novamente na próxima quarta aqui reunidos, para que nós possamos fortalecer, né, Tânia, esse sentimento de pertença que você falou entre todos nós, né, e que ele já existe.
Amém.